Nascido em 7 de abril de 1905, em Várzea Grande, zona rural de Taquaritinga do Norte, José Pereira de Assunção, o conhecido Padre Zuzinha, é uma das figuras mais emblemáticas da história de Santa Cruz do Capibaribe. Prefeito por 2 oportunidades, ele foi o primeiro presidente do Clube Ipiranga e também presidiu a banda musical Novo Século. Não à toa, hoje dá nome à primeira rua da cidade e a uma das principais escolas instaladas no município. A passagem dele aqui é marcada por um passado que está obviamente relacionado ao seu processo de formação e de ordenação enquanto padre, da sua ação enquanto pároco de Santa Cruz de Capibaribe, que começa em 1946, e que aí durante mais de 30 anos, provavelmente 37 anos, ele vai ser pároco dessa cidade. E costumo dizer também que há uma ideia de Padre Zuzinha, mesmo depois da sua passagem, já que a figura do padre carismático, do padre que atendia aos mais necessitados, daquele que estava mais perto do povo, que buscava, até mesmo nas palavras que defendem o cristianismo, da ideia de caridade, de cuidado, que esteve tão próximo do seu povo e que hoje, de certa maneira, não desapareceu de maneira nenhuma do imaginário popular, da crença das pessoas em que realmente o Padre Zuzinha ele foi um homem além do próprio homem, ou seja, alguém que transcendeu a matéria e que tem uma espiritualidade que ainda marca fortemente as pessoas. A caridade e o desapego a bens materiais são características pontuadas diversas vezes por aqueles que o conheceram. Padre Zuzinha era um ser humano ímpar, era desprendido de tudo quanto era bem material. Ele não tinha nada, ele não queria nada. Ele era um ser humano, assim, ímpar. Desde uma situação dele no hotel de Dorinho, França, que era um hotel à época muito famoso aqui em Santa Cruz, que servia como uma espécie de pequeno restaurante também, mas um hotel à época, considerado, hoje seria o Hotel 5 Estrelas de Santa Cruz. E como o padre costumava se alimentar mal, de acordo com nossa pesquisa, como ele costumava se alimentar mal, as pessoas que o rodeavam fizeram um acordo para que Dorinho França alimentasse o padre e que eles pagavam no final do mês. O padre foi durante 2 vezes, se alimentou e depois se negou a ir, porque dizia que aquele lugar não seria dado direito aos que estavam ao seu redor, que eram pobres, de fazer as mesmas refeições e ter o mesmo acolhimento que ele tinha. Portanto, se recusou. Muito humano, muito desprendido. Era o protótipo da bondade. Padre Zuzinha era o protótipo da bondade. Na obra de Lindolfo Pereira Lisboa, que é uma das mais conhecidas obras em torno da figura do Padre Zuzinha propriamente, já que Lindolfo em vida não podia ser diferente, me disse que não tinha interesse em mexer no político padre, relata a questão de uma rede que o padre deu ainda em Nazaré, quando estava dormindo num cubículo, e doou essa rede. Essa época ele chegou a doar inclusive as calças, quando vinha de uma celebração na zona rural, e que encontraram um homem que não tinha uma calça que lhe servisse para ir à feira, e ele doa. O salário dele na maioria dos casos, de acordo com a pesquisa, ele transferia para débitos que ele deixava na cidade, em especial em uma loja de peças de máquina e numa farmácia muito famosa à época, onde aqueles que iam até ele, na maioria dos casos, ou em quase todos os casos, recebiam o que desejavam. Quando ele foi prefeito, ele continuava a mesma coisa, na igreja, servindo. E eu acredito que o padre foi ser mais prefeito para ajudar o povo. Não foi para o político, o padre político, não. Foi o padre, figura humana, para ajudar a comunidade. A passagem na área política é recheada de elogios, mas com polêmicas. Existe uma lacuna muito grande, até porque as pessoas se eximem, eles não querem falar sobre isso. Raimundo Aragão exerceu um domínio muito grande de 1953 até 1967. 68, quando chegou-se o período para a escolha do candidato a prefeito, até onde eu tenho conhecimento, existia um coletor de impostos na cidade, um fiscal da Receita chamado João Emílio de Santana, e que ele tinha uma popularidade muito grande. E Raimundo Aragão não aceitou indicar esse senhor como candidato a prefeito. Do meu ponto de vista, uma atitude arrogante de Raimundo Aragão, apesar de ser inegavelmente o maior ídolo político de Santa Cruz de Capibaribe, ele foi arrogante. E um grupo liderado por Dr. Clóvis Pacas, pelo comerciante Lorival Ferreira de Moraes,
E outros, em Santa Cruz do Capibaribe, foram à busca de Padre Zuzinha, que até então era um padre, tinha seus posicionamentos, mas que não se envolvia diretamente na política, pela sua amizade com Raimundo Aragão, com padres, vizinhos. Mas aí Padre Zuzinha ouviu o canto da sereia e aceitou o convite em 68 e foi para a disputa, quando Raimundo Aragão indicou um pecuarista que nunca tinha disputado nenhum cargo, e Gaudêncio Feitosa. Foi o confronto entre os dois e o fim da era Raimundo Aragão. O confronto foi totalmente atípico. Padre Zuzinha entrou com um discurso apelativo, não muito leal, é bom que se diga isso. Até os anos 70, a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande sobre a população. E também estávamos vivendo o período da ditadura militar, o pior período desses anos execráveis que a gente tem que esquecer. E Raimundo Aragão era nitidamente um político mais à esquerda. Era do PSD, era apoiador de Juscelino Kubitschek em 55, era apoiador de Miguel Arraes de Alencar em 62, tinha ficado muito pressionado com a prisão de Miguel Arraes de Alencar. Seu deputado estadual, José Inácio da Silva, foi cassado por conta da ditadura militar, e era o federal dele, o Lamartine Távora. Então, o Raimundo Aragão tinha todas as nuances de esquerda. E Padre Zuzinha usou muitas vezes para dizer que quem era contra o padre era contra Deus. Imediatamente, os seus seguidores, não ele, jogaram no partido de Raimundo Aragão a pecha de comunista. O que era comunista naquele tempo? Um herege. Comunistas geralmente eram pessoas, eram ateus para se combater com mais facilidade. Que até nem precisava disso, porque o padre era um líder nato, o padre dava cobertura a todos os municípios do entorno, então ele tinha uma vantagem muito grande contra um pecuarista novato na política, se bem verdade, os dois novatos, e tinha um vice, pasmem os senhores, que é quem controlava a entrada e saída de impostos na cidade. Antes de assumir a prefeitura em 1969, ele foi vítima de um atentado. O padre foi atingido por um tiro e, mesmo assim, de muletas, tomou posse do cargo. Nada tem a ver com a política, né? Apesar de terem tentado levar para esse lado, à época, um policial militar que atuava em Santa Cruz de Capibaribe foi injustamente condenado, acusado é quando é preso, acusado pelas pessoas e apontado por muito tempo. Irmãos de Raimundo Aragão, como Pilula, chegaram a ser tidos como mandante e, na realidade, o atentado foi passional, pelo menos é o que se ventila e é o que se tem acesso. Maria Barros, uma mulher da Paraíba, foi quem atentou contra o padre na festa de São Sebastião, no Pará, no dia 20 de janeiro de 1969, há 11 dias, então, da posse do padre. E ele, inclusive, do Hospital da Restauração, pediu para que não se fizesse nada contra essa senhora. Há informações de diversas formas, não oficial, uma de que o padre tinha dito a ela, repito, não oficial, que não dava mais para que eles mantivessem a amizade que tinha, porque ele agora era um prefeito e que pegaria muito mal para ele um escândalo. E isso foi o que motivou esse atentado. Quando o padre Zuzinha saiu do hospital, foi na cadeia pública, no bairro São Cristóvão, e perdoou. Inclusive, ela foi levada para São Paulo por conta da não intenção do padre Zuzinha de levar adiante o processo criminal. Diversos objetos usados pelo padre podem ser conferidos na Fundação Beneficente, que hoje leva o seu nome. Nós temos guardados livros utilizados pelo padre Zuzinha, de orações, alguns cálices e âmbulas são objetos litúrgicos que o padre Zuzinha utilizou, os bancos da casa paroquial, armários, também paramentos são as roupas que o padre Zuzinha utilizava nas celebrações, inclusive até uma pasta de dente, né, e uma escova tem disponibilizado também, utilizados pelo padre Zuzinha. Então são vários objetos, né, que remontam à vivência do padre Zuzinha aqui em nossa cidade. A maioria desses objetos estavam na residência paroquial,
assim que o padre Zuzinha faleceu, né, aqueles objetos ficaram em sua residência. Com a chegada do Monsenhor Heleno, ele fez a doação desses objetos, a maioria desses objetos que a gente está aqui expostos, para a Fundação Padre Zuzinha, onde tem um mini museu que remonta à memória dessa grande figura, que é o padre José Pereira de Assunção, o saudoso padre Zuzinha. O padre Zuzinha faleceu em 1983, aos 78 anos, no pronto-socorro de cardiologia em Caruaru, deixando diversos seguidores. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Judas Tadeu. Jesus poderoso, consola esse povo velho, vê de novo que sente saudade. A morte do padre foi grande surpresa, cobriu de tristeza a nossa cidade. No dia que o padre morreu, eu estudava, ainda estava fazendo um curso em Caruaru. Aí a gente foi para a faculdade, mas com o intuito mais de visitar o padre. Quando eu cheguei lá, o padre morreu. Quando a gente chegou lá para visitar, a padre Zuzinha faleceu. Aí a gente ficou lá esperando para sair todo mundo junto no cortejo fúnebre, que foi um dia de juízo dentro de Santa Cruz. Para você ter uma ideia, quando a gente chegou, quando vinha o cortejo fúnebre, da ponte para lá muito, era gente de um lado e de outro, até na igreja, uma comoção, só vendo os sinos replicando. Foi muito triste a morte de Padre Zuzinha. A chegada do corpo e o enterro, que até hoje, do ponto de vista simbólico, da quantidade de pessoas que seguiram, é um dos maiores da história, tá? Com a presença de mais de 20 padres, do bispo Dom Augusto à época, e um desfile extremamente simbólico, ao som do repique de sinos, da banda de música e de uma despedida que marcava muito um povo que via na figura de Padre Zuzinha a sua representação. O local recebe anualmente milhares de pagadores de promessas. Percebe que o túmulo dele no cemitério é o túmulo que é visto em qualquer lugar para onde você olha o cemitério. Primeiro se vê o túmulo dele, por se tratar de uma réplica da igreja matriz da cidade, etc, etc. Portanto, o 5 de outubro de 83 é um dia muito marcante para a história de Santa Cruz, porque ali não ia embora apenas um padre. Foi o maior e eu creio que não haverá outro igual, não. Não haverá outro, não. Inclusive, foi fechada as portas do cemitério, o cemitério não comportava mais o povo. Fecharam os portões para não entrar mais ninguém. Essa rua, por aqui pelo centro, até chegar ao cemitério, era tomadas de gente. Era muita gente mesmo. Era gente de toda a redondeza. Também vieram os padres também de toda a localidade aqui por perto da diocese. O bispo, estava todo mundo aqui em Santa Cruz. Foi uma comoção só. Neste dia 5 de outubro, completam-se 35 anos de sua morte. Além daqueles que o conheceram, familiares e amigos, para uma região inteira ficou a marca da caridade, a gratidão e o reconhecimento. O padre José Pereira de Assunção, para mim, enquanto historiador, enquanto estudante, é um referencial humano que não faz mal a ninguém observar essa figura com muito cuidado e dar-lhe algum tempo de atenção para tentar, de certa maneira, repetir algumas coisas muito positivas que ele fez. Saudade, muita saudade. A 5 de outubro de 83, a morte nos fez uma traição. Matou nosso padre, servo de Jesus, deixou Santa Cruz em lamentação.